Estamos de volta com Mulheres de Sucesso e o Papo de Mulher de hoje é empreendedorismo feminino. Mulheres, quero saber de vocês como é a gerência, como vocês gerenciam toda a empresa de vocês, como vocês lideram, vocês delegam, como que é esse processo para vocês, Renata? Então, dentro de uma empresa, né, a gente não pode ter 8 braços. Então a gente tem que ter o apoio, não adianta a gente achar que a gente vai conseguir fazer de tudo, porque não consegue, gente. É muita coisa para a gente pensar, agir, fazer. Então acaba que a gente tem que realmente colocar as pessoas nos seus devidos locais, né? Aquele que é especialista na gestão tem que estar na gestão, aquele que é especialista no RH tem que estar no RH, enfim. E cada um com o seu papel para que tudo funcione de uma forma muito equalitária, né? Sim. Então o certo realmente é a gente está pensando em como fazer isso. No início, obviamente, a Equipe aqui se manifestou. Equipe? A Equipe. Então... Equipe, maravilhosa! Quem nunca passou por isso? Tem uma empresa em que fazia tudo. Então, a Renata falou que, ó, Equipe. Alguém aí se identifica? Renata, exatamente. Legal. Então, é aquela coisa. Uma hora eu boto o chapéuzinho aqui, eu tô no RH, converso com um colaborador, dou o feedback, olha, vamos treinar, é assim que tem que fazer. Daqui a pouco eu vou botar o meu chapéu de mestre cervejeira, vou lá pro meio da fábrica, vou fazer a cerveja. Né? Daqui a pouco eu boto outro bonezinho do marketing e aí nós vamos postar aqui, fazer um reels para postar no Instagram e faz isso. Você acha que é muito importante você, como a CEO, a dona mesmo do negócio, estar presente em todos os segmentos, mesmo que ainda delegue, mas é importante você estar ali por perto? Eu acho importante, porque aquela cultura que principalmente o goiano tem, de que o olho do dono que engorda o gado, né? Eu acho muito importante, mas principalmente porque o colaborador, ele percebe que ele tem o seu apoio ali de junto. Então, à medida que você está ali perto, não é simplesmente você estar perto para criticar o trabalho dele, sim, mas para que ele se sinta com o seu apoio, que tem o seu suporte, né, para fazer e desempenhar as atividades dele, né, de uma maneira a estar colaborando com todos, sim, os outros, né? Sim, antes de saber como que você lidera, como você gerencia, Carla, vamos agora falar sobre saúde. Hora de cuide de você. Eu sei que é a sua realidade deixar de lado a sua alimentação para priorizar a rotina de trabalho ou a rotina de casa. Mas sabia que é possível sim manter uma alimentação saudável mesmo com essa rotina intensa? Sim, nós mulheres conseguimos e com passo a passo básico, fazendo boas escolhas, é possível manter qualidade de vida, comendo bem, mesmo que o seu dia seja muito cheio. Quer saber como? Vamos lá! Doutora, para aquelas que têm a rotina extremamente intensa, como equilibrar com uma alimentação saudável? Para pessoas que têm a rotina muito corrida, o melhor é planejar. Nada funciona sem planejamento e organização. Então, a melhor maneira que nós podemos fazer para manter essa alimentação saudável é sempre você sair num dia ou fim de semana para comprar seus legumes, suas verduras, o iogurte, as castanhas, preparar as suas refeições. Poderia ser como? Já deixar tudo preparado, descascado, porque isso se torna uma praticidade. Então, acaba que, deixando tudo congeladinho, organizado na geladeira, você tem uma maior chance de manter a sua alimentação saudável. Quem não planeja não consegue seguir assim. E você consegue nos dar um passo a passo para essas mulheres conseguir se organizar e mudar essa realidade e conseguir alinhar a rotina intensa com a alimentação saudável? Sim, primeiro passo seria sempre ter uma necessaire junto com você, ou até mesmo a bolsa. Por que eu falo isso? Porque na organização e na praticidade que a gente tem, né, porque é corrido a vida, nós precisamos fazer o quê? Quando você deixa algo já tudo organizado, como por exemplo iogurte, as castanhas, barra de proteína, fica mais fácil você colocar na sua bolsa, porque assim você não tem a opção de comer algo que seja industrializado. Então sempre levar algo com você é importante. O segundo passo é sempre consumir água. As pessoas se esquecem de se hidratar. Então nós precisamos consumir uma quantidade ideal de água para o corpo funcionar melhor. O terceiro passo seria de realmente tirar um dia da semana para você se organizar.
Então, um sábado e um domingo para que você compre tudo que precisa, deixar tudo congelado, picado, isso facilita a sua vida. E você não acaba errando nas escolhas. Eu sempre costumo dizer para as mulheres que me assistem e me acompanham que eu saio com 3 bolsas. Uma é de close, para combinar com o look. Outra é aquela bolsa que é essencial, que sempre ali tem o que a gente precisa. E outra é uma lancheira ou uma bolsa que leva pelo menos um iogurte, uma fruta ou um whey, alguma coisa assim que é prático, rápido para eu ali no momento comer e não falhar. Isso funciona. Porque sempre tem ali do lado auxiliando. Sim, e aí acaba que você não erra, né? Porque você tendo algo junto com você, você não vai ter aquela... vontade de comer uma coxinha. Ou um chocolate, algo rápido, né? Ou pedir mesmo até no iFood. Então a gente precisa ter algo, a gente precisa se organizar. Você se organiza, sim, né? Para poder manter a rotina. Então manter a rotina, manter a alimentação saudável, essa rotina corrida não é difícil. O problema é que nós temos que se organizar. Se a gente planejar e organizar, tem tudo para dar certo. Uma alimentação saudável, ela não funciona só da maneira de uma pessoa viver comendo só folhas. Né? Todo mundo erra nisso. A alimentação saudável é o quê? É você comer tudo aquilo um pouquinho. A gente precisa do carboidrato, nós precisamos da proteína, nós precisamos da castanha, do iogurte, do queijo. Da gordura nós precisamos. Isso, né? Então, assim, viver só de folhas, eu vou comer só grão, só folha, isso não vai funcionar. A não ser que seja algo que você tem uma intolerância, você tem uma alergia. Mas manter a alimentação saudável, o primeiro passo é se planejar. E planejar a gente consegue no fim de semana. E aquela mulher que, por um acaso, por imprevisto, não conseguiu se organizar no final de semana e precisa fazer escolhas em uma padaria, em um restaurante. É possível fazer boas escolhas nesses lugares? Claro que é possível. Como, por exemplo, se você come fora, né, você trabalha, não dá tempo de ir para sua casa e precisa comer num restaurante, restaurante tem várias opções, como saladas, os legumes, a proteína, o carboidrato. Então, o que você deve fazer primeiramente? Vá pelos legumes e pelas verduras primeiro, pelas folhas. Então, você consumindo esse tipo de alimento primeiro, você não exagera na quantidade do arroz, na quantidade da proteína, naquela batata frita. Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Sempre vá primeiro pelas folhas, pelas verduras e legumes. Mas eu estou indo, por exemplo, tem uma padaria aqui perto. Tá, tem escolhas também que a gente pode fazer nas padarias, como, por exemplo, consumir o pão com ovo, o famoso pão com ovo mexido, ou um pão com carne moída. Ai, delícia, né? Eu amo. Isso é um lanche fácil, rápido e prático. Não é porque tem um carboidrato ali junto que eu não posso consumir. É diferente você consumir um pão sozinho do que um pão que você coloca uma proteína junto. Isso é benefício para o corpo. Bem lembrado. E eu quero que você desmistifique aqui para as nossas mulheres sobre o carboidrato. Ele é o vilão ou não é da alimentação saudável? Não é vilão. A maioria das pessoas tem essa dúvida, né? Isso parte também de alguns profissionais. Mas o carboidrato, ele não é vilão na dieta. Se você está em processo de emagrecimento, por exemplo, não precisa, você erra em tirar todo o carboidrato. Eu tirei o arroz, eu tirei o macarrão, eu tirei o pão, vou viver só de proteínas e verduras e folhas. Isso tá errado. O carboidrato, ele te dá energia. Energia para quê? Energia para você trabalhar, energia para você limpar a sua casa, energia para você cuidar dos seus filhos. Então, o carboidrato, ele tem a função dele. Nós temos que ter cuidado do jeito que a gente consome esse carboidrato. Se você coloca uma proteína junto com esse carboidrato, como eu estava falando para você, o famoso pão com ovo ou pão com carne, ele não vai fazer mal, ele não vai atrapalhar a sua dieta. Então, vilão somos nós que comemos mais do que o necessário. Então, nós podemos aprender aqui com você que o carboidrato individualmente e a proteína individualmente em excesso, sim, são prejudiciais, sim, mas juntos elas trazem benefícios, né? Por exemplo, pessoas que treinam. Você é assíduo na academia. Então, as pessoas que treinam bastante, elas precisam do carboidrato, justamente para energia, para dar a energia, para poder malhar melhor, fazer os exercícios da forma correta. Então, consumir somente proteína não vai trazer benefício nenhum. Mas uma coisa que eu quero deixar também para as mulheres é que, se batermos meta de proteína, isso nos ajuda.
O que seria isso? Seria, por exemplo, você andar com whey individual dentro da sua bolsa ou até mesmo o próprio iogurte, porque quando a gente bate uma meta de proteína, consome uma proteína maior do que a quantidade de carboidrato, você fica saciada por um maior tempo. Então você não fica beliscando o tempo todo. Então isso a gente consegue ver como? Numa consulta nutricional. Então na consulta nutricional é que a gente faz um cálculo de quanto de proteína aquele indivíduo precisa para o emagrecimento e também para o ganho de massa. Doutora, cite para nós, para as mulheres conhecerem 3 opções de proteína, 3 opções de carboidrato e 3 opções de fontes de gordura, que é também muito importante para nós, para elas terem em mente o que é o que, para o que servir em seu prato e ser uma refeição nutritiva. Vamos lá, para montar um prato, por exemplo, se você tiver um restaurante ou até mesmo na sua casa, o ideal seria metade do prato, legumes e verduras, folhas, conta. Tanto faz os legumes, né, que são cozidos, e as folhas, metade do prato. Na outra metade a gente vai dividir em 2, que seria a proteína, carne e os feijão, e a outra parte, ou um macarrão, ou um arroz, ou uma batata doce, ou até mesmo uma batata inglesa. A maioria das pessoas se confundem nisso, tem medo de comer a batatinha, né? Mas ela é uma fonte de carboidrato. Então você deve escolher, não é comer todos juntos, mas uma fonte de carboidrato, sendo ela arroz, macarrão, batata. E o arroz com feijão, ele já é ali aquela mistura tradicional e ideal para o nosso consumo diário. Sim. Não tem necessidade de tirar o arroz e o feijão. Se você tiver num processo de emagrecimento, não tem necessidade. A gente apenas ajusta a quantidade para você. Ah, mas eu estou treinando, eu quero ganhar massa. Nós também temos como que eu vou falar? A gente tem a autoridade de aumentar também aquela quantidade de acordo com o seu metabolismo. Né, de acordo com a quantidade de calorias que você deve consumir diariamente. Então a gente consegue ajustar isso. O famoso arroz com feijão, todo mundo tem que consumir ele. Ele faz bem. Tudo aquilo que Deus criou, eu gosto muito de falar isso para os meus pacientes, tudo aquilo que Deus criou é o que a gente deve consumir. Nós não podemos ter medo do arroz, do feijão, da carne, do leite, dos ovos, do queijo. Nós não podemos ter medo disso. Nós temos que ter mais receio e cuidado com os alimentos ultraprocessados. Os alimentos que ficam meses numa prateleira. O famoso miojo, o fast food da vida. Nós temos que ter cuidado com isso, tá? Mas uma alimentação saudável é aquilo tudo que Deus criou, aquela carne, aquele frango, aquele ovo, arroz, feijão e todas as verduras e folhas. Nós não podemos ter medo dele, apenas consumir na quantidade ideal. Eu acredito que os excessos também é o que mais nos prejudica. Sim. Então, também, gente, maior parte do tempo se alimentar muito bem de forma saudável não vai restringir para que nós comemos no final de semana aquilo que a gente gosta. Sim. Afinal, a nutrição não é mais restritiva como anos atrás, certo? Não mesmo. Eu estava até comentando com você, antes, há 5, 6 anos atrás, a nutrição era muito restritiva. Muitas pessoas tinham receio de procurar um nutricionista. Por quê? Medo de tirar, vai tirar tudo que eu gosto. Não é assim que funciona. Para o paciente, ele seguir uma dieta, seguir a estratégia nutricional que a gente monta para ele, nós temos que ter cuidado com o que vai tirar e com o que vai colocar. Então, o ideal seria você mostrar para o seu paciente que se ele tirar tudo da alimentação, ele não vai seguir. Mas se ele seguir aquela estratégia nutricional de acordo com o que eu calculo, naquela quantidade, ele tem um sucesso maior. Por quê? Porque ele não restringiu nada. Então o ideal é, como a gente gosta de um fast food, uma pizza, né, um sanduíche, um sorvete, você gosta disso, mantenha a sua alimentação durante a semana mais tranquila, mais saudável possível. Isso, pratique o seu exercício físico, consuma a quantidade de água ideal, que muitas pessoas pecam nisso, né? E no fim de semana você come, não vai comer 12 pedaços de pizza, não vai comer 2 sanduíches. Mas isso não vai fazer mal. Você comer um pedaço de pizza, você comer um sanduíche, não faz mal. Nós temos que tirar essa pressão, entendeu? Isso não é necessário, mas não funciona. Nutricional. Terrorismo nutricional não funciona. Acaba que o paciente ele pode seguir sim um tempo, mas depois ele não volta em você mais. Para finalizarmos, o que você deixa de mensagem para aquela mulher que quer dar o primeiro passo para ter uma vida saudável?
Primeiro passo, planejamento. Nada funciona sem planejamento e sem organização. Então a melhor maneira é você se planejar, você se organizar. Tira um dia da semana para você poder comprar todas as suas frutas, todas as suas verduras, as suas castanhas, né, o iogurte, o queijo, os ovos. Então você se planejando, você preparando toda essa parte de legumes, de fruta, deixando tudo lavadinho, guardado na geladeira, congelado no congelador, tudo isso facilita a sua rotina. Doutora, muito obrigada. Obrigada, por tanta informação. Mulheres, aprenderam, né? Agora, cuide de você. Respira fundo. Sente esse ar puro, essa energia boa da natureza. Cuidar de si começa assim, um passo de cada vez. E quando você se sente bem, tudo muda. O corpo responde, a mente agradece, a autoestima lá em cima. E para isso, a Fit Corpus está com você. Roupas que abraçam seu corpo, valorizam suas curvas e te dão total liberdade para se movimentar com conforto e estilo. Conjunto Double Fit, malha zero transparência para se sentir livre e segura, na cor All Board, no tom do céu. Essas peças têm uma boa compressão. Então, bora se mexer? Vista-se de energia. Vista Fit Corpus. Voltando agora no nosso bate-papo. Carla, como que você gerencia e lidera o seu empreendimento? Olha, Ana, hoje são mais de 300 colaboradores, mulheres, a maioria, 99% são mulheres, e muitas são mães solteiras, com filhos pequenos, então, porque nós trabalhamos com prestação de serviço. Então, assim, como que a gente faz essa liderança? Eu falo assim que nós temos, né, na nossa missão da nossa empresa, a gente trabalhar muito com o servir e com o amor. Sim. Né? Porque, assim, o seu colaborador, primeiro, é aquilo que eu falei, assim, que você tem que ter um brilho no olho para você estimular o seu colaborador a estar com você. Porque ele também tem vários desafios, né? Para ele chegar até a sua empresa e inúmeros desafios que as pessoas passam em casa. Com certeza. Enfim, as mulheres, né? Se muitas vezes é difícil para nós, como CEO, como fundadoras, enfim, imagina para essas meninas também, que muitas vezes dependem desse serviço. Então, tem uma outra frase que eu costumo dizer muito, que é assim, 2 baldes de saliva por dia. Então, assim, a gente não desistir tão facilmente das pessoas, né? É a gente ensinar 2 baldes de saliva por dia, de você ensinar. Nós temos treinamentos com todo o Brasil online, semanalmente. Então, assim, porque sem conhecimento, você acaba não conseguindo uma evolução da sua equipe. Com então, certeza. é você, como a Renata colocou muito bem, que é você estar junto. Eu também sou assim, Renata. A gente estava até antes mesmo de começar a entrevista, a gente super se identificou, né, Renata? Então, assim, porque o quanto é bom também a gente conversar com mulheres, né? Sucesso, conecta, né? A gente conhece porque as dores, aprende. na verdade, são muito parecidas. Só muda o segmento, só muda o negócio, só muda o produto ali, né? Mas nos bastidores é tudo muito parecido. Então, é isso. Por isso que é legal partilhar essas dificuldades que a gente tem, que vocês têm, que eu tenho aqui com as nossas mulheres que se identificam também em casa para aprenderem com as nossas dores. Fala, eu tive essa tal experiência, mas eu fiz assim, deu certo para mim. Talvez você possa colocar em prática. Sim. E eu falo que das maiores características do empreendedor, da empreendedora, é treinar pessoas. Eu acho que treinar pessoas é o que faz, porque nós precisamos de um time para de fato crescer. Nós não conseguimos crescer sozinhos. Então, treinando pessoas, eu acredito que expande o nosso time e a gente vai crescer. Você conseguiria hoje manter o seu empreendimento sem suas 300 colaboradoras? Não. Você conseguiria, Renata? De forma alguma. Então, e vocês têm vocês buscam algum conhecimento quanto a isso, quanto à liderança? O que vocês mais fazem? Tem alguma técnica, alguma coisa que vocês usam? Olha, conhecimento eu acho que a gente busca, né, constantemente, né? Então, assim, hoje o que mais a gente investe é em conhecimento, mas, assim, gente, o que
traz o seu sucesso é o básico bem feito. Com certeza. Porque muitas vezes você está buscando coisas mirabolantes, né? Nossa, uma fórmula mágica. Não vai ter essa fórmula mágica. É o básico bem feito todos os dias. Então, muitas vezes, eu até falo assim, às vezes a sua colaboradora está lá com uma xuxinha rosa na cabeça, né? Assim, que não faz parte daquele processo ali da sua empresa. Mas você compra um pacote de xuxinha e coloca ali, entrega para ela, dá ferramentas, né? Ajuda. Não basta você falar assim, mas eu já falei, agora eu vou mandar embora, porque, né? Eu acho que se posicionar como uma pessoa humana também. Por mais que difícil seja, tem que ter paciência, porque lidar com o ser humano é muito difícil, mas nós precisamos uns dos outros. Exatamente. Então, eu acho que buscar também a inteligência emocional é muito importante, né? E você explicar o porquê das coisas. Eu sempre falo, eu falo muito pro meu time, assim, né, das minhas consultoras, eu falo assim, vocês são os professores, então vocês precisam ensinar, desenhar, fazer aquilo ali, se tornar consciência. Exatamente, testar entendimento, se a pessoa entendeu aquilo que você está falando, né? Então é isso. Perfeito, nosso papo tá fluindo muito bem. Vamos para um breve intervalo? No terceiro bloco você já sabe como que vai estar o bate-papo por aqui, então não saia daí.